Olá pessoal, então essa é a segunda aula do módulo 2. Nós continuamos com o tema da filosofia medieval, tá? E nessa segunda aula, então, nós vamos ver um pouco sobre a patrística, tá? A patrística é um ramo da filosofia da Idade Média, dominado principalmente por Agostinho, tá? Ou Santo Agostinho, se vocês quiserem. E ela tem uma forte influência do platonismo, tá bom? Eu não, eu vou projetar aqui, como sempre faço, né, o módulo, né, o material que vocês têm aí para ler. E vou destacar algumas coisas e comentar, certo? Né? Bem, quem foi Santo Agostinho? Né? O nome dele era Aureliano Agostinho, né? Ele nasceu em 354 e faleceu em 430 depois de Cristo, na cidade de Hipona. Ele é conhecido também como Agostinho de Hipona, tá? É, ele foi muito influenciado, né, pela retórica romana, principalmente por Cícero, tá? O que abriu, né, um pouco digamos assim, a interpretação, né, de Agostinho para o acolhimento de ensinamentos de escolas como platônica, aristotélica, mas principalmente o platonismo. Tá? Num primeiro momento, ele acabou sendo influenciado pelo maniqueísmo. O que vem a ser o maniqueísmo? O maniqueísmo é uma doutrina, né, que opõe dois princípios. Né? Uma doutrina que acredita que a realidade, né, principalmente a realidade moral, ética, é regida por dois princípios, o bem e o mal. Tá? E há uma luta eterna entre o bem e o mal. Tá? Essa doutrina do maniqueísmo, ela foi muito combatida e foi muito censurada pela própria igreja e posteriormente pelo próprio Agostinho. Por quê? Porque se você opõe, você imagina que existem eternamente dois princípios, né, bem e mal, né, cria-se um paradoxo. Né, e é o seguinte paradoxo: se bem e mal existem desde sempre, então quer dizer que Deus, né, como Deus é o princípio, né, a origem de tudo, então foi Deus quem criou o bem e o mal. Mas isso é incompatível com a fé cristã. Né? Deus criou tudo, né, e tudo é bom. Né? Então, aí fica, né, a questão de onde vem o mal. Né? Numa doutrina não maniqueísta ou antimaniqueísta, o mal não é necessariamente o princípio que se opõe e vive eternamente numa luta contra o bem, mas sim, o mal é a negação do bem, ou a negação de Deus. O mal ocorre quando o ser humano se distancia do bem, se distancia de Deus. Assim como, né, ocorre naquela passagem bíblica em que o anjo, né, é, preferido de Deus, né, é, quer também ser Deus e nesse momento ele se afasta de Deus. Por quê? Porque ele quer ser Deus, né? O anjo, no caso. Né? Então esse afastamento de Deus é que é a origem do mal, e não
uma luta eterna entre o bem e o mal, certo? Bem, outra coisa importante de notar sobre Agostinho é que, influenciado também, de certa forma, por Platão, né, o Santo Agostinho dá uma importância muito maior ao espírito, ou à alma, sobre o corpo. Tá? Platão considerava o corpo como uma prisão da alma, né? E a libertação, só que assim, a libertação da alma, de Platão, ela se dá através do dialogismo, da dialética, do raciocínio lógico, do pensamento, até atingir o mundo das ideias. Tá? No Agostinho, isso é diferente. Tá? O corpo, né, é uma prisão da alma, do espírito, e o espírito se liberta do corpo negando os desejos, negando tudo aquilo que é corpóreo, aquilo que tem a ver com a satisfação, né, das vontades, dos desejos do corpo, certo? Né? Outra coisa interessante, né, de notar é o seguinte, né, as boas obras ou a graça divina, o que leva à salvação, né, que é um grande, digamos assim, uma grande questão para a filosofia na Idade Média, para a filosofia cristã, né? Eu destaquei aqui o seguinte, olha, tanto quer dizer, a salvação mediante a combinação de seu esforço pessoal e da vontade e concessão imprescindível da graça divina. Nossa, ficou mal a leitura, ficou ruim, né? Ou seja, é, vou explicar que fica mais claro, né? O Santo Agostinho, ele tenta conciliar, né, a combinação entre a graça divina, né, e o esforço pessoal. Só com o esforço pessoal e sem a graça divina, né, sem que Deus, né, toque o ser humano, não há salvação. Portanto, não adianta apenas fazer boas obras, é preciso, né, que, né, isso na concepção de Santo Agostinho, né, é preciso que Deus atue. Né? É, com essa ideia, Santo Agostinho, né, ele tenta negar, né, uma parte da filosofia grega, né, essa mesma filosofia que influencia o Santo Agostinho, ele também, em alguns momentos, ele tenta negá-la. Né? Por quê? Porque ele nega, né, o Santo Agostinho nega a autonomia moral. Lembra que nós vimos lá no Aristóteles, né, que a virtude ela está sempre no meio termo entre o excesso e a falta, né? Isso aplicado a qualquer decisão que leva em conta uma ação, né? Toda ação excessiva é ruim, toda falta de ação é ruim, tudo, né, que é excesso, né? Desde os prazeres físicos, né, eh, até o próprio conhecimento, enfim, tudo que é demasiado vira um vício e tudo que é falta vira uma carência e, portanto, é ruim. Né? E a virtude, né, ou a boa ação, depende do ser humano e de uma escolha autônoma, né, de agir sempre no meio termo, de agir sempre levando em consideração o equilíbrio entre o excesso e a falta. Pois bem, isso não é possível para Santo Agostinho. Tá? É, primeiro porque, né, tudo que é relativo ao corpo, né, é, tem a ver com o pecado.
tá? Então, os prazeres do corpo, eles são uma tentação para que o homem caia no pecado, certo? Então, assim, é, a, o agir bem, o agir ético, né, a moral, a ética agostiniana, digamos assim, é uma ética da negação do corpo e da afirmação da alma, da fé, né, e dos princípios divinos, tá bom? É, a relação entre a liberdade e o pecado, então, vejam só, né, é, a vontade, né, enquanto uma vontade ligada a, mesmo que ligada ao intelecto, mesmo que, ou, mas principalmente se ligada aos impulsos, ao querer humano, ela precisa ser, de alguma forma, digamos assim, como eu falei antes, né, negada. Por quê? Porque a liberdade, a verdadeira liberdade, para o Santo Agostinho, a liberdade humana deriva de uma vontade viciada que alimenta o pecado, né? Então, a verdadeira liberdade, né, não é, digamos assim, isso que os gregos ou que o intelectualismo moral do Sócrates chamava de liberdade, né? Isso, na verdade, é justamente o pecado, tá? Então, nesse ponto, né, na ética, na moral, o Santo Agostinho nega o, o, né, as raízes gregas, tá bom? Bem, por fim, né, a influência, né, é, a influência helenística, ou seja, a influência da filosofia antiga, ela se faz mais forte, né, onde? Né, no ceticismo, né? Do ceticismo ficou a permanente desconfiança dos dados dos sentidos, isso é, no conhecimento sensorial. Bem, se por um lado ele não confia no Platão, no Aristóteles, quando eles dizem que basta, né, a razão, que basta o logos, né, para a gente agir bem, que basta tomar decisões racionais, equilibradas, o bom e velho meio termo, né, para que a gente possa agir bem, é preciso que a fé determine a ação. Por outro lado, né, ele adota do platonismo e do aristotelismo, enfim, da filosofia antiga, ele adota a ideia de que, né, os sentidos nos enganam e, portanto, nós precisamos estar sempre atentos, né, e desconfiantes, né, do sentido. No platonismo, o Agostinho assimilou então a concepção de que a verdade, né, como um conhecimento eterno, né, é, depende de um mundo das ideias. No entanto, o Agostinho associa, né, esse mundo das ideias eternas e verdadeiras a, ao mundo divino, né? Esse é o mundo de Deus, que nós só conseguimos acessar através da fé e não do Logos, como pensavam os antigos. Então, aqui está, né, em uma síntese, né, a relação entre a filosofia ah, patrística, né, a filosofia do Santo Agostinho, né, e a relação que ele mantém com a filosofia antiga, né, tanto a proximidade, né, quanto o distanciamento com relação à moral. Valeu, gente, e por hoje é só.